Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo. A comunicação é a arma mais poderosa que nós temos para transformar vidas. Então, fica uma pergunta. Você sabe se comunicar ou apenas sabe falar? Pense o seguinte, imagine que você sofreu um naufrágio, mas você sobreviveu e você chegou numa terra. Uma terra aparentemente inabitada, talvez uma ilha bem grande assim. E você está naquela condição, você está com muita sede, e aí você encontra um coco. E você pensa, cara, como que eu vou abrir esse coco? E então você percebe que você tem uma caneta. Você tem uma caneta, e aí você pega essa caneta e fura o coco e você consegue beber a água, você consegue se aliviar naquele momento. Talvez você bebeu muita água salgada e aí beber aquela água de coco você consegue se aliviar. Mas enquanto você está bebendo essa água de coco, você percebe que tem uma pessoa te observando. E aí você olha para aquela pessoa e ela começa a se aproximar de você e você vai se aproximando dela. E você percebe que ela tem uma vestimenta indígena, né? E aí você pensa, será que é um povo isolado, uma pessoa de uma civilização isolada que nunca teve contato com uma sociedade? E digamos que ela seja realmente. E aí ele chega perto de você e pega a sua caneta e ela abre um outro coco. E ela fica maravilhada com aquilo dali, né? E ela olha para você e fala, tenta se comunicar. E aí você fala, não, ela é uma caneta, isso é uma caneta. Obviamente que ele não vai entender o que é uma caneta, ele nunca se deparou com uma caneta, não é verdade? Bom, essa é a historinha, mas a ideia é o quê? O que é a comunicação, então? Porque assim, existe um estudo feito pela Universidade da Califórnia que ela fala que as nossas palavras elas são responsáveis por 7% da nossa comunicação. O nosso tom de voz, a maneira como a gente expressa essa palavra, ela dá 38%, 7 mais 38%, né? E o nosso corpo é responsável por 55% da nossa comunicação. E muitas vezes a gente tenta se comunicar com as pessoas usando apenas palavras. Ou a gente fala com as pessoas entendem coisas erradas, talvez porque a gente não foi congruente com o nosso tom e os nossos gestos com aquilo que a gente queria comunicar, não é verdade? E pensa o seguinte, na PNL a gente entende, né, a gente aprende que as palavras, né, elas são meros códigos, né? As palavras, elas por si só, elas não significam nada. Elas são códigos, e elas são códigos que, quando a gente coloca elas em ordens, elas comunicam alguma coisa, né? E a nossa ideia para comunicar essa alguma coisa é levar para uma outra pessoa uma imagem que nós temos na nossa mente. Porque pensa o seguinte, quando eu estava contando essa historinha de você passando pelo naufrágio, encontrando o índio, né? Você começa a criar uma imagem na sua cabeça. E eu, para contar essa história, eu vou criando uma imagem também. Eu tenho uma imagem e eu vou tentando utilizar os códigos verbais que eu conheço, que são as palavras da minha língua, para tentar criar em você a imagem mental que eu estou tendo. Mas muitas vezes, né, na verdade, em todas as vezes, essa imagem mental que você está criando não é igual à minha imagem. Mas eu tento levar para você o mais semelhante possível. Tentar gerar a maior clareza sobre a minha imagem para que você crie na sua imagem, né? E isso é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia. Inclusive na comunicação com elas mesmas. Porque as pessoas começam a contar histórias para elas diretamente, diariamente, vai contando uma história, e essa história que ela vai comunicando com ela mesma, vai retroalimentando uma imagem. Às vezes ela tem uma imagem ruim e ela vai retroalimentando essa imagem através da comunicação. Como ela vai se comunicando, vai tornando essa imagem mais nítida, mais nítida. E às vezes pode ser uma imagem ruim ou pode ser uma imagem boa. Então, policiar as nossas palavras, policiar a maneira como a gente comunica
é extremamente poderoso para a gente transformar vidas. Isso faz sentido para vocês? Então, pense nesse pressuposto de que as palavras elas são meros códigos. Se elas são meros códigos, eu tenho que investir em como? No tom de voz que eu utilizo e na minha comunicação corpórea com as pessoas. Quando eu quero alguma coisa, eu quero que a pessoa entenda alguma coisa, eu tenho que utilizar muito bem os tons das minhas palavras, né, da minha voz, e utilizar então o meu corpo para que ele venha levar o que eu quero levar para as pessoas. E isso tem até técnicas de persuasão. Por exemplo, quando eu vou conversando com vocês, e eu quero que vocês acreditem em alguma coisa, eu posso começar a balançar minha cabeça, como se fosse sim. E se a gente estiver conectado com uma conexão forte, você começa a mexer a sua cabeça também. E isso, o seu corpo se comunicando, ele vai ajudando a uma comunicação interna, às vezes de aceitação ou de negação daquilo que eu estou comunicando com você. Então nós podemos utilizar o nosso corpo e o tom de voz para levarmos uma imagem mais nítida para a mente das pessoas. E isso é muito bom quando eu estou fazendo um tratamento individual com uma pessoa. Quando eu estou vendo que a pessoa ela começa a me contar alguma história que vai deixando ela triste, eu vou permitindo até um determinado momento. Aí, em um determinado momento, eu dou uma interrompida, por exemplo, para eu ir modificando o estado dela. Né? E quando eu vou para modificar o estado dela, eu começo a pensar, para com isso, vamos pensar uma outra coisa. Como é que você se sentia quando você estava em determinado local, que você se sentia bem? E aí você ia sentindo aquela alegria, ia tomando conta de você. Qual era esse momento? Vai se lembrando deste momento. E eu vou trabalhando o meu corpo para que aquela pessoa venha se sentir da mesma forma. Por quê? Porque a gente é acostumado a acreditar que a mente é uma coisa e nosso corpo é outra coisa. Mas na verdade, tanto mente e corpo quanto o corpo, eles são um único bioorganismo. Né? Então, quando eu estou feliz, o meu corpo ele expressa uma felicidade. Quando eu estou triste, o meu corpo ele vai expressar uma tristeza. Mesmo que para outras pessoas eu busque estar feliz, quando eu estou comigo mesmo, eu estou triste, o meu corpo ele fica mais triste, ele fica mais rebaixado, eu fico com a minha musculatura mais reprimida. Né? Mas quando eu estou triste, eu fico mais radiante. O meu sorriso fica mais bonito, o meu olhar fica mais bonito, o meu peito fica para fora. Né? Então, como eu posso levar para outras pessoas, assim como eu levo para mim, eu posso levar para outras pessoas também. Então eu posso trabalhar nas pessoas com o meu corpo. Se eu quero que uma pessoa se sinta feliz, eu posso chegar perto dela, começar a ouvi-la e começar aos poucos ir conversando, ir devagar, fazendo um processo, entendendo primeiramente o que ela está querendo me dizer, me interessando por aquilo que ela está me dizendo, né? Acreditando nela, não julgando ela. Né? E aos poucos, no meio da conversa, eu vou fazendo ela se lembrar. Por quê? Porque ela está com uma imagem mental ruim na mente dela. Né? E eu preciso fazer relembrar de uma imagem mental boa. Então eu vou fazendo com que ela se lembre, né, de algo bom. Vou trabalhando a memória dela para isso. Né? E aí quando eu vou trabalhando a memória dela, eu vou começar a trabalhar o meu corpo para que ela comece a trabalhar o corpo dela também. Você pode perceber que duas pessoas, quando elas estão se comunicando, elas estão perto uma da outra, observe isso, às vezes na rua, num café que você for, em algum lugar, observe duas pessoas, quando elas estão conversando, e essa conversa está engajada, você começa a perceber que uma pessoa começa a espelhar a outra, né? Pode ficar assim, e a outra pessoa fica dessa forma também, né? Cruza os braços e cruza também, aí às vezes ela vai para trás, a outra pessoa vai para trás também, ficando mais confortável, né? Porque começa a ter um espelhamento. E quando eu começo a fazer isso também, eu vou criando uma conexão com outra pessoa e ela vai gerando também uma mudança do corpo, buscando espelhar. E quando há uma mudança no corpo, começa a haver uma transferência de comunicação do corpo com a sua mente. E como eles são um único bioorganismo, se o seu corpo começa a se sentir melhor, a mente começa a se sentir melhor também. Então, quando você se comunica com as pessoas, como é que você tem feito? Você tem reparado nisso? Você repara nos tons de voz que você utiliza? Muitas discussões de casal se dá pelo tom de voz que eles utilizam. Às vezes não é porque ela está falando com aquela pessoa, é porque ela está se sentindo de determinada forma e ela expressa com um tom de voz que demonstra aquilo que ela está sentindo. E aí ela quer comunicar uma coisa, mas na verdade está comunicando uma outra coisa que ela não gostaria de comunicar. E aí começa a haver um atrito nessa comunicação e começa a haver um atrito no relacionamento. Mesmo que as duas pessoas queiram o melhor uma da outra, começa a haver um atrito na comunicação.
Então, comece a prestar atenção em como você tem se comunicado, como que você tem utilizado as suas habilidades para conversar com as pessoas. Se você não tem as habilidades, comece a trabalhar essas habilidades. Com as pessoas próximas de você mesmo, faz um experimento. Todo dia eu vou encontrar com tal pessoa e vou falar de uma maneira diferente, vou expressar, vou tentar trabalhar o meu corpo. Mas principalmente com os seus clientes, se você trabalha ajudando pessoas, né, a se transformarem, utiliza isso para que elas venham realmente ter uma transformação da mente e do corpo. Modifique o seu corpo. Por isso é muito importante quando a gente vai atender alguém, a gente esteja completamente focado no resultado que a pessoa quer alcançar ou no resultado que a pessoa precisa alcançar. Porque com isso eu posso me concentrar nos tons de voz que eu vou utilizar, na minha comunicação corpórea e usar as palavras adequadas para levar ela ao entendimento, a imagem que eu estou tendo aqui para inserir na imagem que ela está tendo e modificar o estado emocional dela com as minhas palavras, com o meu tom de voz e com o meu corpo. Então, bora continuar trabalhando, ajudando as pessoas e crescendo cada dia mais. Valeu, galera!